Por volta de 1900 AC, no Vale do Jordão, existiam 5 cidades. Elas formavam uma das regiões mais férteis do mundo antigo. Sodoma era a maior. Suas terras eram comparadas ao jardim do Éden. É o que diz Gênesis 13. Caravanas cruzavam seus portões com especiarias, tecidos e ouro. Vista de fora, era o lugar perfeito para construir uma vida. Mas o que acontecia do lado de dentro dos muros? Conta uma história muito diferente. O vale onde Sodoma se erguia tinha um nome em hebraico, Kikar. A palavra significa disco ou bacia e descrevia perfeitamente a geografia daquela planície circular que se estendia ao longo do rio Jordão. 5 cidades-estado ocupavam essa região: Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Bela, também chamada de Zoar. Cada uma tinha seu próprio rei, sua própria administração, seus próprios exércitos. Juntas, formavam uma confederação próspera que controlava rotas comerciais estratégicas entre o Egito, a Mesopotâmia e os povos do Mediterrâneo. Pensa na localização. O Vale do Jordão era irrigado naturalmente por 5 cursos d'água que corriam em direção ao que hoje conhecemos como Mar Morto. Enquanto as terras ao redor sofriam com secas e solo pedregoso, a planície de Sidim, outro nome para aquela região, florescia em tons de verde que contrastavam com o deserto circundante. Gênesis 13, versículo 10, registra que Ló olhou para aquele vale e viu que era bem regado por toda parte, como o jardim do Senhor. Não era exagero, era descrição. A região recebia menos de 100 milímetros de chuva por ano, praticamente um deserto climático. Mas os rios que desciam das montanhas compensavam essa escassez com água constante durante todo o ano. Os agricultores de Sodoma desenvolveram sistemas de irrigação sofisticados para seus campos de trigo, cevada, lentilhas e vegetais. Pomares de tâmaras e oliveiras se estendiam pelos terraços das colinas. Rebanhos de ovelhas e cabras pastavam nas encostas mais altas, produzindo lã, leite e carne para uma população em constante crescimento. O clima era favorável mesmo no inverno, quando as temperaturas na região permaneciam amenas, enquanto as terras altas de Canaã enfrentavam frio e geadas. No verão, o calor era intenso, mas a proximidade da água e a altitude negativa, a planície já ficava abaixo do nível do mar e criavam um microclima único. Os ventos que sopravam do Mediterrâneo traziam algum alívio nas tardes mais quentes. A prosperidade atraía gente de todos os cantos. Comerciantes armênios traziam cavalos e tecidos. Mercadores egípcios chegavam com ouro, linho e papiro. Caravanas da Mesopotâmia cruzavam a região carregando especiarias, incenso e cerâmicas finas. Sodoma se tornou um centro de comércio tão importante que chamou a atenção de reis distantes. O capítulo 14 de Gênesis menciona uma guerra em que 4 reis da Mesopotâmia marcharam contra as 5 cidades do vale. O conflito não era por território religioso ou disputas tribais. Era por riqueza, era por controle das rotas, era por poder econômico. As escavações arqueológicas modernas confirmam essa prosperidade. O sítio de Tal el-Hammam, na Jordânia, que muitos pesquisadores identificam como a provável localização de Sodoma, revela uma cidade de dimensões impressionantes para a Idade do Bronze. Muralhas de 5 metros e 20 centímetros de largura, torres de vigia de 10 metros de altura, um palácio real que se estendia por quase 200 metros quadrados na Acrópole elevada. A cidade era entre 5 e 10 vezes maior que qualquer outra da região. Um verdadeiro centro urbano, num tempo em que a maioria das pessoas vivia em aldeias de pastores. O arqueólogo Stephen Collins, da Trinity Southwest University, lidera as escavações em Tal el-Hammam desde 2005. Ele utilizou 25 referências geográficas mencionadas no livro de Gênesis para localizar o sítio. A metodologia foi simples. Se a Bíblia descrevia Sodoma como visível de Betel e Ai, se dizia que ficava no disco do Jordão, se mencionava sua proximidade com rotas comerciais específicas,
então bastava seguir essas coordenadas no terreno real. E o caminho levou diretamente a Tal el-Hammam. As descobertas foram surpreendentes. A cidade havia sido ocupada continuamente por pelo menos 2.500 anos antes de sua destruição abrupta. Camada após camada de ocupação humana, evidenciando gerações que nasceram, viveram e morreram dentro daqueles muros. Cerâmicas de diferentes períodos, ferramentas de bronze que mostravam avanço tecnológico progressivo, joias de ouro e prata que atestavam riqueza acumulada ao longo de séculos. Observa o que isso significava na prática. Sodoma não era apenas grande, era sofisticada. Tinha sistema de defesa planejado, com portas de ingresso monitoradas, postos de guarda distribuídos pelo perímetro e praças centrais onde se administrava a justiça, ou o que passava por justiça naquele lugar. Arqueólogos encontraram evidências de uma sociedade organizada, com hierarquias definidas, especialização de trabalho e infraestrutura urbana que rivalizava com cidades muito mais famosas do mundo antigo. Mas a riqueza cobra seu preço. A tradição rabínica registrada na Misná e em outros textos judaicos antigos preserva memórias perturbadoras sobre os costumes de Sodoma. Os habitantes daquela cidade eram descritos como gananciosos até níveis patológicos. Mesquinhos de uma forma que transcendia a simples avareza. O apego à propriedade havia se tornado tão extremo que qualquer forma de generosidade era vista não apenas como fraqueza, mas como crime. Considera as leis que supostamente vigoravam ali. Era proibido convidar um estrangeiro para sua casa. Qualquer forma de hospitalidade era vedada por decreto. Isso pode parecer estranho para nós, mas no mundo antigo do Oriente Médio, a hospitalidade não era cortesia, era obrigação sagrada. Recusar abrigo a um viajante equivalia a condená-lo à morte no deserto. E em Sodoma, essa condenação era política pública. Havia mais. Os sábios judeus relatam que existia uma prática chamada cama de Sodoma. Todo visitante que entrasse na cidade era obrigado a deitar-se nessa cama. Se fosse mais alto que ela, era amputado. Se fosse mais baixo, era esticado até atingir o comprimento exato. A crueldade não era acidental. Era sistemática. Era institucionalizada. Era lei. Pensa no que isso revela sobre a mentalidade coletiva. Uma cidade inteira havia decidido que estrangeiros não mereciam dignidade, que forasteiros existiam apenas para serem explorados, humilhados ou eliminados. O profeta Ezequiel, séculos depois, resumiria os pecados de Sodoma com palavras que vão muito além do que a maioria das pessoas imagina. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Soberba, fartura, ociosidade e indiferença absoluta ao sofrimento alheio. A economia de Sodoma funcionava de forma que beneficiava exclusivamente quem já tinha. Os comerciantes locais haviam desenvolvido práticas predatórias contra qualquer pessoa de fora. Se um homem batia em outro e o fazia sangrar, por exemplo, o juiz determinava que o ferido deveria pagar ao agressor, supostamente pelo serviço médico de ter realizado uma sangria. A lei estava invertida. A justiça era paródia. O sistema inteiro havia sido desenhado para proteger os poderosos e esmagar os vulneráveis. Havia ainda outro costume documentado nas tradições rabínicas. Se alguém dava uma moeda a um pobre, essa moeda tinha que ter o nome do doador gravado. A ideia era simples e diabólica. Ninguém venderia comida para esse pobre, que morreria de fome, e então todos poderiam recuperar suas moedas do cadáver. A caridade era transformada em armadilha. A generosidade era convertida em instrumento de morte lenta. Dimensiona esse nível de corrupção moral. Não estamos falando de indivíduos perversos agindo às escondidas. Estamos falando de uma sociedade inteira que havia codificado a maldade em seus estatutos legais, que havia transformado a crueldade em norma, que havia decidido coletivamente que não existiam limites éticos
que não pudessem ser cruzados em nome do lucro e do conforto. Os textos rabínicos mencionam ainda outras práticas perturbadoras. Se alguém feria um vizinho, em vez de ser punido, recebia pagamento. Uma inversão completa do princípio de justiça. Se uma pessoa atravessava uma ponte construída pela comunidade, devia pagar pedágio. Se atravessasse o rio a val para evitar o pedágio, pagava multa dobrada. O sistema era projetado para extrair riqueza dos menos favorecidos por qualquer meio possível. Havia também relatos sobre como tratavam animais de visitantes. Cavalos e jumentos de forasteiros eram sistematicamente roubados ou mortos. Se o dono reclamasse, era expulso da cidade, ou pior. A propriedade privada era sagrada apenas para os residentes permanentes. Para todos os outros, não existiam direitos, não existiam proteções, não existia dignidade. A arrogância de Sodoma era proverbial mesmo em seu próprio tempo. Seus habitantes acreditavam que sua prosperidade era prova de superioridade, que sua riqueza demonstrava favor divino, que nenhuma consequência jamais os alcançaria, porque haviam construído muros altos, acumulado tesouros abundantes e desenvolvido sistemas que beneficiavam quem estava dentro às custas de quem estava fora. E no meio dessa sociedade vivia Ló. O sobrinho de Abraão havia escolhido Sodoma por motivos práticos. Quando ele e o tio precisaram se separar, porque suas posses haviam crescido demais para compartilharem o mesmo território, Ló olhou para o Vale do Jordão e viu oportunidade, pastos verdes, água abundante, mercados prósperos. Não há registro de que ele tenha considerado os costumes dos vizinhos antes de tomar sua decisão. Com o tempo, Ló não apenas morou perto de Sodoma, ele se mudou para dentro da cidade. Gênesis 19 o encontra sentado à porta, no lugar onde os anciãos e homens de posição se reuniam para tratar de negócios e administrar a vida pública. Ló havia se integrado. Tinha casa própria. Suas filhas estavam noivas de homens locais. A cidade corrupta havia se tornado seu lar. Mas ele não havia se tornado completamente como eles. Quando 2 visitantes chegaram a Sodoma ao entardecer, Ló os reconheceu imediatamente como pessoas que precisavam de proteção. O texto de Gênesis 19 diz que ele se levantou para recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra e insistiu para que não passassem a noite na praça. Acompanhem-me à casa do seu servo, ele pediu. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Os visitantes inicialmente recusaram. Disseram que preferiam ficar na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles finalmente aceitaram. Essa insistência não era apenas cortesia oriental, era desespero. Ló conhecia sua cidade. Sabia o que acontecia com estrangeiros depois que o sol se punha. Sabia que deixá-los desprotegidos equivalia a entregá-los à violência da turba. A noite confirmaria seus piores temores. Antes que fossem dormir, a casa de Ló foi cercada. O texto bíblico é específico. Todos os homens de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, vindos de todas as partes da cidade. Não era um grupo isolado de desordeiros. Era a população masculina inteira. Eles gritavam do lado de fora, exigindo que Ló entregasse os visitantes para que pudessem conhecê-los. O verbo hebraico usado, iada, tem conotação sexual inequívoca nesse contexto. A multidão queria violentar os estrangeiros. Ló saiu de casa e fechou a porta atrás de si. Tentou negociar com a turba. Chegou a oferecer suas próprias filhas virgens no lugar dos visitantes. Um ato que revela o quanto a vida em Sodoma havia distorcido até mesmo seu senso moral. A multidão rejeitou a oferta com violência. "Sai da frente!" gritaram. "Esse sujeito veio como estrangeiro e agora quer ser nosso juiz." Avançaram contra Ló e estavam prestes a arrombar a porta, quando os 2 visitantes puxaram Ló para dentro e feriram toda a multidão com cegueira. Os visitantes eram anjos. Eles haviam sido enviados para verificar se os relatos sobre Sodoma correspondiam à realidade. E correspondiam. Na mesma hora, revelaram sua missão a Ló. A destruição da cidade era iminente.
Ele precisava reunir qualquer pessoa da família e partir antes do amanhecer. Ló correu para avisar os noivos de suas filhas. A resposta deles foi riso. Acharam que era piada. Quando a manhã chegou, os anjos tiveram que literalmente arrastar Ló, sua esposa e suas 2 filhas para fora da cidade. Mesmo diante da destruição anunciada, a família hesitava. A ordem foi clara. Fujam para as montanhas, não olhem para trás, não parem em lugar nenhum da planície. A pequena cidade de Zoar foi o único refúgio permitido. Então veio o fogo. O relato de Gênesis 19 descreve chuva de enxofre e fogo caindo do céu sobre Sodoma e Gomorra. A destruição foi total. As cidades, seus habitantes, toda a vegetação da planície, tudo foi consumido. Abraão, que estava a quilômetros de distância nas montanhas de Hebrom, olhou na direção do vale na manhã seguinte e viu fumaça densa subindo da terra, como fumaça de uma fornalha gigantesca. Por séculos, essa descrição foi tratada como linguagem poética ou alegoria religiosa. Até que a ciência moderna começou a encontrar evidências físicas de que algo catastrófico realmente aconteceu naquela região. Em 2021, uma equipe de 21 cientistas de 19 instituições diferentes publicou um estudo na revista Nature Scientific Reports. Os pesquisadores haviam passado mais de 15 anos escavando o sítio de Tal el-Hammam e encontraram algo extraordinário: uma camada de destruição de 1,5 metro de espessura, datada de aproximadamente 1650 anos antes de Cristo, contendo evidências de temperaturas superiores a 2000 graus Celsius. Pensa nesse número: 2.000 vezes mais quente que a água fervente. Temperatura suficiente para derreter cerâmica, transformar areia em vidro e vaporizar tecido humano instantaneamente. Os experimentos dos cientistas indicaram que nenhuma tecnologia disponível na Idade do Bronze poderia ter produzido esse nível de calor. A destruição veio de cima, veio rápido e foi absolutamente devastadora. Os pesquisadores encontraram fragmentos de cerâmica com as superfícies externas derretidas em vidro, tijolos de barro transformados em escória, pequenos grãos minerais esféricos que só se formam em condições de calor e pressão extremos, quantidades anormais de platina e paládio, elementos raramente encontrados na superfície terrestre, mas comuns em meteoros e asteroides. A conclusão dos cientistas foi que Tal el-Hammam havia sido destruída por uma explosão aérea cósmica, provavelmente um meteoro ou cometa que explodiu na atmosfera antes de atingir o solo. A potência estimada foi de aproximadamente 10 megatons de TNT. Para comparação, isso é 1000 vezes mais forte que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima, e é equivalente ao famoso evento de Tunguska, na Sibéria, em 1908, quando uma explosão aérea devastou mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta. Mas a destruição física não foi o único legado. O estudo também descobriu que um influxo de sal relacionado à explosão produziu hipersalinidade no solo circundante. A terra ficou tão contaminada que nenhuma agricultura foi possível por centenas de anos. Os arqueólogos estimam que mais de 120 assentamentos, num raio de 25 quilômetros, foram abandonados. A região permaneceu deserta por 600 a 700 anos após o evento. Considera o que isso significa. Uma área inteira do Vale do Jordão, antes descrita como o Jardim do Senhor, transformou-se em deserto estéril num único dia. As cidades prósperas viraram cinzas. Os pastos verdes tornaram-se terra salina, onde nada crescia. E o silêncio que se seguiu durou mais tempo que muitas civilizações inteiras. Há ainda outro detalhe perturbador. Durante a fuga de Sodoma, a esposa de Ló desobedeceu à ordem dos anjos. Olhou para trás. O texto bíblico diz que ela se transformou numa coluna de sal. Por muito tempo, essa passagem foi interpretada de várias formas: alegoria sobre apego ao passado, metáfora sobre as consequências da desobediência. Mas o estudo de 2021 oferece uma possibilidade mais literal. A explosão aérea
teria lançado enormes quantidades de sal do Mar Morto para cima. A onda de choque subsequente poderia ter carregado esse sal a velocidades superiores a 1000 km por hora. Qualquer pessoa exposta na direção errada, no momento errado, teria sido coberta instantaneamente por uma camada de sal quente o suficiente para preservar seu corpo na posição em que estava. Uma coluna de sal. A força da explosão foi estimada pelos cientistas como equivalente a aproximadamente 1000 bombas de Hiroshima concentradas num único instante. A onda de choque teria se propagado a velocidades superiores a 1200 km por hora, destruindo instantaneamente qualquer estrutura em seu caminho. Muralhas de 5 metros de espessura que haviam resistido a séculos de guerras e cercos foram pulverizadas em segundos. Os arqueólogos encontraram evidências de que a destruição veio de uma direção específica, do Nordeste. As paredes que estavam voltadas para essa direção mostravam sinais de impacto muito mais intensos do que as que estavam protegidas. Alguns tijolos haviam sido literalmente vaporizados, deixando apenas sombras de sua posição original no solo chamuscado. Havia também evidências de que a cidade estava em plena atividade quando a catástrofe ocorreu. Potes de cerâmica ainda continham restos carbonizados do que um dia foram alimentos. Joias foram encontradas em posições que sugeriam uso pessoal no momento do evento. Ferramentas de trabalho permaneciam onde haviam sido largadas. A vida em Sodoma foi interrompida no meio de um dia comum, sem aviso, sem preparação, sem chance de fuga. Enquanto isso, Ló e suas 2 filhas sobreviventes chegaram às montanhas. O homem que havia escolhido Sodoma por causa dos pastos verdes terminou seus dias vivendo numa caverna, sem nada do que havia acumulado durante anos de prosperidade aparente. Sua esposa estava morta. Seus genros haviam zombado do aviso e perecido com a cidade. Tudo o que restava era a vida e as memórias de uma civilização que havia decidido que não existiam limites. A história de Sodoma não terminou com as cinzas, porém. Antes da destruição, houve uma negociação. O capítulo 18 de Gênesis registra uma das conversas mais extraordinárias de toda a Bíblia. Abraão soube que Deus planejava investigar Sodoma e, se os relatos fossem verdadeiros, destruí-la. E o patriarca fez algo inesperado. Começou a barganhar pela cidade onde seu sobrinho morava. Destruirás o justo com o ímpio? Abraão perguntou. Se houver 50 justos na cidade, ainda assim a destruirás? A resposta foi não. Se houvesse 50 justos, a cidade seria poupada. Então, Abraão continuou. E se forem 45? 40? 30? 20? 10? A cada número, a resposta era a mesma. Se esse número de pessoas justas fosse encontrado, a destruição seria cancelada. 10 pessoas. Em uma cidade de milhares de habitantes, com décadas ou séculos de história, com riqueza acumulada e influência regional, bastaria encontrar 10 pessoas vivendo de forma reta para que tudo fosse preservado. Não havia. A negociação de Abraão revela algo sobre a destruição que muitas vezes passa despercebido. Deus não estava procurando pretexto para a punição. Estava procurando razão para a misericórdia. O próprio fato de que Abraão pôde negociar, de que os números foram caindo até o mínimo imaginável, demonstra que a porta estava aberta até o último momento. Mas quando uma sociedade inteira cruza determinadas linhas, quando a corrupção se torna universal, quando não sobra nenhuma dezena de vozes contrárias, o que resta? O local onde Sodoma e Gomorra existiram hoje é uma das regiões mais inóspitas do planeta. O Mar Morto, que alguns estudiosos acreditam ter coberto parte do vale destruído, carrega tanta concentração de sal que nenhum peixe sobrevive em suas águas. Nada cresce ali. Suas margens estão a mais de 400 metros abaixo do nível do mar, o ponto mais baixo em terra firme de todo o planeta. A cada ano, seu nível continua descendo, aproximadamente 1 metro por ano, como se a própria terra ainda estivesse afundando sob o peso do que aconteceu. É como se a terra ainda guardasse a memória do que aconteceu. Mas a destruição dessas cidades não foi apenas um evento histórico. Jesus mencionou Sodoma em suas pregações séculos depois.
disse que no dia do juízo seria mais tolerável para aquela terra do que para as cidades que rejeitassem sua mensagem. A referência não era casual. Cristo sabia que seus ouvintes entendiam o peso daquele nome. Sabia que a memória de Sodoma ainda ardia na consciência coletiva de seu povo. Os evangelhos de Mateus e Lucas conectam a destruição de Sodoma especificamente à falta de hospitalidade. As cidades que rejeitassem os discípulos de Jesus, que se recusassem a acolher a mensagem que traziam, enfrentariam consequências piores que aquela planície carbonizada. A falta de hospitalidade, o mesmo pecado que os sábios judeus identificavam como central na queda de Sodoma, continuava sendo uma ofensa que atravessava os séculos. O profeta Isaías usou Sodoma como metáfora para alertar Israel sobre seu próprio comportamento. Ouçam a palavra do Senhor, governantes de Sodoma. Ele escreveu, dirigindo-se aos líderes de Jerusalém. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, defendam o oprimido, façam justiça ao órfão, pleiteiem a causa da viúva. Os pecados que haviam condenado Sodoma não eram exclusivos daquela cidade. Eram tendências universais que qualquer sociedade poderia desenvolver se abandonasse sua consciência moral. Sodoma não desapareceu apenas do mapa. Tornou-se um aviso permanente sobre o que acontece quando uma sociedade inteira decide que não existe limite, que não há linha que não possa ser cruzada, que a voz de Deus pode ser ignorada indefinidamente, que os estrangeiros não merecem dignidade, que os pobres existem para ser explorados, que a riqueza justifica qualquer crueldade. A pilha de sal à beira do caminho onde a esposa de Ló parou para olhar para trás ainda ecoa uma verdade simples. Algumas decisões não têm volta. Algumas sociedades cruzam pontos de não retorno, e quando o fogo finalmente cai, seja como meteoro do céu ou como consequência natural de escolhas acumuladas, não há negociação que reverta o resultado. Os arqueólogos continuam escavando Tal el-Hammam. Novas descobertas surgem a cada temporada de pesquisa. Fragmentos de ossos carbonizados, restos de estruturas que um dia foram casas, lojas, templos, evidências de uma civilização que floresceu por mais de 1000 anos antes de desaparecer, num único dia apocalíptico. Uma das descobertas mais recentes foi um conjunto de esférulas de quartzo, pequenas esferas minerais que só se formam em condições de temperatura e pressão extremas, como as que ocorrem durante impactos cósmicos. Essas esférulas foram encontradas misturadas à camada de destruição, distribuídas uniformemente por toda a área do sítio arqueológico. Sua presença é uma assinatura química quase impossível de ser falsificada ou mal interpretada. Os críticos do estudo apontam questões de cronologia. Alguns arqueólogos argumentam que a destruição de Tal el-Hammam ocorreu por volta de 1650 a.C., enquanto a tradição bíblica situa Abraão e Ló 3 a 4 séculos antes disso. Outros questionam se os sinais de destruição são realmente tão únicos quanto o estudo afirma. O debate continua, como é próprio da ciência. Mas algo permanece inegável. Uma cidade grande e próspera existiu naquele local por milênios, floresceu como centro de comércio e poder regional e então foi completamente destruída por um evento de calor extremo que deixou a terra inabitável por séculos. Seja qual for a data exata, seja qual for a causa final, algo catastrófico aconteceu ali. E as memórias desse evento ecoaram através de gerações até serem registradas nos textos que conhecemos hoje. Mas talvez a descoberta mais importante não esteja enterrada nas ruínas. Talvez esteja na pergunta que a história de Sodoma força cada geração a fazer. Você seria contado entre os 10? Em qualquer cidade, em qualquer época, em qualquer contexto, você seria uma das vozes que ainda ouvem? Ou teria se integrado tão completamente aos costumes locais que nem perceberia mais a diferença entre justiça e barbárie? A fumaça subiu como de uma fornalha naquela manhã antiga. E ainda sobe, de certa forma, em cada escolha coletiva que uma sociedade faz sobre como tratar os que não têm poder,
os que vêm de fora, os que precisam de proteção. O vale que um dia apareceu o Jardim do Éden agora é o ponto mais baixo da Terra. Algumas quedas são literais.